Sejam bem-vindas a esse episódio inédito de Women Flow. Hoje com a Letícia Pacheco, a gente vai falar sobre o poder da comunicação. Então já pegue aí seu copo d'água, seu chá, seu café, sua bebida preferida para ficar conosco na próxima hora, porque a gente vai trazer algumas orientações imperdíveis que você só conseguiria se você recebesse uma mentoria exclusiva da Letícia, que está aqui para compartilhar conosco algumas histórias corporativas interessantes também. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você e com vocês que estão nos ouvindo. Clarissa, obrigada, viu? Eu que agradeço, Letícia. E sabe assim que tem uma questão que não quer calar, que você sabe que eu estou todo dia dentro das corporações, seja presencialmente ou online, por meio dos grupos de mentoria, das academias de liderança que eu conduzo. E conduzo com vários níveis de carreira. Desde mulheres que ainda não são líderes e que estão se preparando para alçar um primeiro nível de liderança, até mulheres que estão no nível de coordenação e supervisão, gerentes executivas, diretoras. Então, são diversos programas aí, cada um com seu enfoque. Agora, tem uma coisa que se repete em todos esses grupos, que é, assim, aquela dor de que mulher que se posiciona com firmeza acaba sendo taxada de agressiva dentro da empresa? Pois é. E aqui eu vou um pouco contra o que todo mundo escuta na internet de mentoras de comunicação. Muitas vezes isso quer dizer que você está falando sim de uma forma agressiva. Mas o que acontece? É mais normal, digamos assim, é mais aceito o homem falar de forma agressiva do que a mulher. Então, muitas vezes o homem também está falando de forma agressiva, só que ele não está sendo taxado de agressivo. E você, quando fala assim de uma forma que é agressiva, vai ser taxada de agressiva. Isso acontece por vários fatores. Então, um deles, e que eu vou puxar aqui para o meu lado, que eu sou fonoaudióloga, especialista em voz também, é porque a gente vai ficando tão tensa às vezes com uma situação que está acontecendo, que a nossa voz vai ficando mais tensionada, e às vezes eu falo, bom dia. Eu estou falando algo bom para você, mas a minha voz e a forma como eu estou falando parece agressiva. Então, outro ponto também, às vezes eu tô com bruxismo. A Clarissa me contou que tem bruxismo aqui. Era segredo. Gente, você sabe o que é bruxismo? Eu vou explicar, não é coisa de bruxa, tá? Tudo bem que eu sou um pouquinho bruxinha também. Bruxismo é quando a gente range, a gente aperta os dentes para dormir. Tem que dormir com um aparelhinho. E a Letícia, ela entende tudo de voz, porque, assim, como formação de base, ela é fonoaudióloga. E ela trouxe esse expertise, todo esse conhecimento para dentro das empresas e também para os negócios de menor porte, para os empreendedores, para todo o ecossistema de negócio. Ela é uma estrategista de comunicação a partir da voz, desse aspecto oral. Olha só que interessante. Então, você estava dizendo que, assim, às vezes não é que parece agressivo, está sendo mesmo. Só que tem uma questão cultural, onde os homens são mais aceitos na sua agressividade e as mulheres menos. Uma intolerância, vamos dizer, com até pequenas doses da raiva feminina, porque o que está por trás da agressividade é uma dose de raiva em termos de emoção primária, né? Isso nem sempre é tolerado, né, Letícia? Pois é. Ser menos tolerado para as mulheres. E aí eu sinto a raiva que a gente sente dessa situação, mas eu queria dizer para as mulheres que os homens também me procuram com essa queixa, sabia? Muitas vezes um homem fala assim, olha, eu estou sendo percebido como agressivo e eu preciso inspirar o meu time, não deixar ele com medo de mim. Mas vamos voltar para as mulheres, porque eu vejo que a maioria das mulheres que me procuram, que já estão, às vezes, num cargo de alta liderança, elas têm essa agressividade. E eu estava conversando também com várias terapeutas o quanto isso tem a ver com a energia masculina, que é uma energia voltada para a ação. E muitas vezes, para você bater aquela meta, para você chegar naquele resultado, você tem que usar dessa energia masculina, que é uma energia voltada para a ação, que quando você fala sobre números, sobre negócios, parece que você está sendo um pouco direta demais ou objetiva demais. E se você usa esse tom de voz, que é mais curto e grosso, a pessoa te percebe como mais agressiva. Faz todo sentido isso. E acho que esse é um ponto muito importante de trazer clareza, porque tanto homens quanto mulheres, como você estava colocando, têm a agressividade dentro de si. Aquilo que a gente chama de energia mais masculina, ela está no homem e está na mulher também.
Assim como a energia feminina está não apenas nas mulheres, mas também nos homens. O que acontece é que, do ponto de vista cultural, se convencionou de que as mulheres elas devem mostrar muito mais, ou de preferência sempre, esse seu aspecto da psicologia feminina, enquanto é esperado que os homens predominantemente mostrem só a sua psicologia masculina. E isso acaba prejudicando os dois. Por quê? A raiva, ela é uma das nossas emoções básicas, assim como o medo, a tristeza e a alegria. É uma das 4 emoções fundamentais do ser humano. Não dá pra gente desligar a raiva, desligar a tristeza, desligar o medo e deixar só a alegria ali ativa. Mas, na verdade, é isso que é essa cultura muito materialista que a gente vive e tenta impor às pessoas. Essa ideia de que tem que estar todo mundo sempre bem, sempre alegre, sempre feliz, sempre alto astral, e que certas emoções são negativas, indesejáveis. E aí, no quesito raiva, é muito mais aceita que os homens expressem a raiva do que as mulheres. E é claro que a gente não quer defender nenhum excesso de raiva em cima dos outros. Isso se torna tóxico e se torna improdutivo no ambiente profissional e até mesmo nas relações pessoais. Mas eu aprendi numa especialização muito interessante que eu fiz, que se chama Possibility Management. Eles falam muito sobre cura emocional e gestão emocional, que baixas doses de raiva, como você estava colocando, elas são muito importantes para impulsionar o atingimento do nosso objetivo, do desafio. Então, meus treinadores desafiavam, por exemplo, a gente a falar alguma coisa com 10% de raiva, com 20% de raiva, com 30% de raiva. Interessante. Modular essa raiva, porque a raiva ela tem uma energia de realização. Agora, quando ela está em excesso, quando ela vai para o descontrole, que eu acho que é muito que os homens trazem para você, é quando as pessoas começam a ficar over na raiva. E aí começa a repelir os outros, né? Sim. E aí você começa a governar pelo medo e não pela inspiração, né? E dá para trabalhar tudo isso na voz? Com certeza. Ai, mas como é isso? Primeiro, eu queria trazer à tona, assim, a consciência das pessoas, enquanto elas estiverem aqui com a gente, fazer uma autoavaliação. Ótimo, vamos lá. Então, por exemplo, que nota você daria para a agressividade da sua comunicação de 0 a 10? Quando você fala, as pessoas te percebem como agressiva, qual seria ali uma nota? Porque o que acontece? Eu vejo muitas mulheres perdendo grandes oportunidades, até mesmo de crescer na carreira por causa disso. A mulher fica ali na dúvida, será que eu me posiciono ou não me posiciono aqui? Se eu falar assim, não vai ser agressivo? Mas também se eu ficar aqui na passividade, eu não vou ser vista. Então, eu vejo as mulheres sofrendo muito com isso. E eu queria que elas fizessem uma autoavaliação agora. Qual momento eu tô da minha carreira? O que falta para eu avançar ainda mais? E sabendo que dá para melhorar isso. Então, vou dar um exemplo. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim, Letícia, eu já estudei todos os livros de comunicação não violenta, eu já sei o método. Então, o método eu tenho que falar o fato do que aconteceu, o sentimento, a necessidade e o meu pedido. Uau! Nada simples. Você já tem que decorar toda a estrutura, né? Só que o que acontece? Não adianta de nada eu decorar toda essa estrutura, fazer toda a minha lição de casa, chegar pra você fala assim, Clarissa, eu percebi que na última reunião você chegou atrasada e eu fiquei bem frustrada. Porque quando isso acontece, eu sinto que as reuniões não são tão produtivas. Então, da próxima vez, você pode chegar no horário? Isso é uma coisa. Eu tô seguindo toda a estrutura da comunicação não violenta. Agora, se eu chego... Clarissa, eu percebi que na última reunião você chegou atrasada e eu fico bem frustrada quando isso acontece. Porque quando você participa, quando você chega na hora, as coisas são muito mais produtivas, você consegue colocar ali a sua ideia. Então, você pode chegar no horário da próxima vez? Uau. Você não recebe de um outro jeito? Sim, eu me senti importante. Eu fiquei com vontade de mudar nessa segunda situação. E na primeira você teve raiva de mim, né? Na primeira eu achei que você estava muito brava comigo. E eu fiquei assim, meio acuada. Eu falei, e agora? Como é que eu saio dessa? Me senti meio sem saída. Que interessante. Foi uma sutileza que você mudou, mas não foi só no tom de voz, na estrutura da fala. Teve uma mudança, assim, na questão de fazer... eu visualizar como pode ser bom eu ter uma mudança de comportamento, né? Sim. Mas você percebe como não adianta só a estrutura? Eu posso falar a mesma coisa, mas dependendo da forma como eu falo, a pessoa vai se sentir diferente. Então, esse tem sido um dos meus principais trabalhos nas mentorias individuais. Muitos líderes me procuram com a demanda, eu preciso melhorar minha voz, preciso melhorar minha comunicação.
E eu digo, na verdade, você precisa melhorar a inspiração. Você precisa ser uma inspiração para o seu time, para as pessoas que estão te vendo. Para quem está acima de você também te puxar para cima. Não dá para a gente ficar focado ali só no resultado e começar a falar de uma forma que não seja pessoal com as pessoas. Claro, não adianta querer ficar robótico num contexto que tem 1000 desafios, né? Sim. Porque a gente sabe que os desafios são muito grandes dentro de uma sala de reunião. As pessoas hoje passam o dia inteiro em reuniões, muitas vezes online, nem sempre presenciais. Às vezes reunião de hora em hora, às vezes não, frequentemente. 2 ao mesmo tempo, eu já peguei esses casos. Uma vez me contaram um caso de uma pessoa assim que estava tão assoberbada de reunião que ele chegou a colocar 2 fones de ouvido, um de uma reunião e outro da outra. Ele pirou. Aí chegou à conclusão que não dava mesmo, ele teve que dizer não. E é um grande desafio dizer não. São muitas questões envolvidas. Uma queixa que eu recebo muito das mulheres, queria saber se isso também chega para você, é a dificuldade de se fazer ser ouvida, no sentido de que elas são interrompidas o tempo todo. Hoje, as empresas que se dedicam mais a desenvolvimento da carreira feminina, elas estão mais ligadas em diversidade e inclusão, e elas estão começando a treinar a liderança como um todo para esse aspecto de respeitar o espaço de fala do outro, de tomar cuidado com as interrupções, porque eu não quero parecer vítima falando isso, tá? Mas é fato que os homens interrompem muito mais as mulheres do que eles acabam interrompendo outros homens. Sim. E isso é uma questão muito inconsciente, que é um viés, na verdade, e que leva a interrupções. Tem também aquele aspecto de um cara chegar e querer explicar para uma mulher que 2 mais 2 são 4, como se assim ela não tivesse a capacidade de processar o entendimento da situação. A questão da interrupção, que é chamada de interrupting, né? É tão... Eu ia falar, já existe um termo para cada... Não tem? Cada coisa dessa existe Isso um termo. chega nas tuas consultas também? Chega então, também. Então, conta um pouco desses problemas que chegam. Nossa, já chegou de tudo, assim. Até uma cliente que foi... Que eu não posso abrir casos aqui, mas que já foi chamada de... Nossa, tinha que ser loira. Então, tô trazendo isso para falar. Isso acontece. Então, se isso já aconteceu com você, que tá aqui nos ouvindo, não se sinta sozinha. Né? Isso realmente acontece. E o que eu oriento essas mulheres a fazerem? Primeiro, se posicionar. Então, é muito comum isso acontecer e você começar a ficar cada vez mais com medo de se colocar na reunião. E é isso que, no fundo, eles querem, até mesmo que inconscientemente. Então, você começa a se esconder. E aí eu vejo 2 lados. A mulher que me procura e acaba tendo essa posição mais de boazinha, de passividade nessas situações, e a mulher que reage, mas aí ela coloca a raiva dela na voz. E aí fica como uma mulher histérica. Eu acho que essa é a grande diferença. Se o homem é agressivo, ele até pode ser visto como agressivo. Agora, se a mulher é agressiva, é como... Nossa, ela é grossa, ela é histérica. Então, é muito mais pesada a régua com que medem a nossa comunicação. E é natural que só de ouvir falar nisso, você em casa já se sinta injustiçada, né? E a gente fica se sentindo injustiçada mesmo, porque não é fácil. Agora, é fato que ficar muito magoada, tomar isso de uma forma pessoal e partir para o ataque, não vai ajudar ninguém a progredir na carreira. Eu tenho procurado conscientizar muito as minhas clientes disso. De quais são esses vieses, quais são essas microagressões, para que quando acontecer, elas entenderem que aquilo não é particularmente com ela. Pegando o exemplo da tua cliente, loira. Poderia ser qualquer loira no lugar dela. Sim. Não, mas é com ela, então ela vai sentir. É evidente que ela vai sentir, porque é com ela. Mas assim, não é pessoalmente exclusivo com ela. Seria com qualquer loira. Quando a gente entende que tem homens que explicam que mais 2 e 2 são 4, que isso é chamado de mansplaining. Que tem homem que ignora a mulher na sala de reunião, dali a pouco pega a ideia dela, se apropria, vende como ideia dele e todo mundo bate palma. Ganhou nome também, acho que é appropriating, né? Que é de apropriação. Apropriação. Essa coisa da interrupção que é o pior, que é o interrupting. Gente, ganhou nome em inglês por quê? Porque é tão previsível que isso vai acontecer. Então, eu tenho bolado uma estratégia com elas, embora eu não entre em treinamentos especificamente de comunicação, mas eu trago essa consciência sobre quais são os vieses e vamos dizer, as tendências comportamentais em reuniões, para que elas já possam se blindar e comecem a se preparar.
Uhum. Então, isso tem um pouco a ver com gerenciamento emocional, mas também tem muito a ver com a forma de se colocar. Com Na tua certeza. opinião, você que é uma expert em manejar todo esse aspecto da comunicação oral e montar essas estratégias para executivas, para empreendedoras, como fazer num momento assim que, poxa, é emocionalmente difícil o contexto e você precisa se colocar e não quer parecer histérica? Existe um meio termo para isso? Existe como a gente treinar. Eu vou colocar aqui os 4 pontos que eu trabalho, então, os 4 pilares. O primeiro deles é a voz, porque a nossa voz e a forma como a gente fala tem um impacto maior de 90%. Olha como isso é importante. Então, por exemplo, o pessoal talvez escute isso e fale assim, como assim, Letícia? Porque não adianta eu chegar aqui e falar, bom dia. Falar, bom dia. Então, a forma como você fala já diz tudo, de como você está se sentindo, de como você recebeu aquele ataque. Então, essa cliente, por exemplo, se o homem fala aquilo pra ela e ela responde, você que é burro, é uma coisa. Só dela falar, eu vou usar uma fala agressiva, mas só pra vocês perceberem a voz. Você que é burro. Já é totalmente diferente, gente. Então, assim, primeira coisa, aprenda essa sutileza da voz, que ela é tão poderosa. Uma vez eu fiz uma palestra assim, agressividade nas ações, delicadeza na comunicação, como crescer 500% em um ano. Uau! Foi um sucesso, porque é exatamente isso. Muitas vezes você fala uma coisa, mas a forma como você fala tem um impacto muito maior. Então, primeiro ponto, maneje a forma como você vai falar, a sua voz, e para isso realmente existem exercícios. Segundo ponto, como que eu consigo gerar conexão com as pessoas, a sala onde eu tô? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que são mais do estilo amável, que é aquela pessoa que gosta de ser aceita no ambiente onde ela está, que usa um tom de voz mais ascendente. A gente tem aquela pessoa que é mais do estilo condutor, que geralmente é o oposto do amável, e são a maioria dos líderes, que é aquela pessoa que é movida a resultados. E geralmente ela fala de uma forma como se ela estivesse conduzindo todo mundo. Tem a pessoa mais expressiva, que fala um monte, mas escuta pouco, não significa que ela se comunique bem. E tem a pessoa que é mais analítica, que geralmente tem aquela voz que é mais monótona, que gosta de falar sobre dados, fatos, pesquisas, e aí ela vai se prolongando. Então, como você pode falar de uma forma que você contemple todos esses estilos de comunicação? E depois o outro pilar, como você tem um objetivo e gera ação. Porque falar por falar qualquer um fala. Qual que é o seu objetivo e qual ação você quer gerar ali? E por último, coragem. Então, em um ambiente desse, onde você foi ofendida de alguma forma, eu faria um rápido rastreio do que está acontecendo. Claro que com a mentoria, com o treino, você começa a fazer isso de uma forma muito mais rápida. Primeira coisa, manejo do seu estresse ali, para você não reagir ou você não sumir da reunião. Respira. Seu tom de voz tem que ser aquele tom de voz mais sereno. Percebe quem está junto com você. Nessa situação, por exemplo, de que alguém pegou a sua ideia, é muito legal quando você tem pessoas que são seus aliados. Porque você pode falar, nossa, muito interessante que você trouxe esse ponto de vista. Como a gente estava conversando na última reunião, inclusive com a Clarissa também, que estava comigo, mas olha o meu tom de voz. Sim. E aí eu já tento conectar todos os estilos de comunicação. O amável já se sentiu conectado, porque ele já percebeu que teve ali uma... Não, o pessoal tentou roubar a sua ideia. E o amável, ele tem a empatia. O expressivo, se você começa a contar a história, já se conecta. Então, como a gente estava falando, lembra, sexta-feira passada, inclusive a gente até nem foi a gente ia ir pro happy hour, a gente atrasou, porque eu queria te contar essa ideia que estava super animada. O condutor, ele vai se conectar com você quando você mostrar o objetivo. Inclusive, gente, eu falei o quanto essa pequena ação vai fazer a empresa crescer mais X%. Desse e desse e desse jeito. Então, achei muito legal que o nosso colega trouxe agora para a gente poder debater de novo aqui. Nossa. E o analítico, você traz o fato, então você conecta todo mundo. Amei! Vocês entenderam que isso é o tapa com a luva de pelica? Porque tem tanta cliente minha se corroendo que o cara pegou a ideia e levou pra frente, a ideia era dela. Mas percebe que a gente consegue dar a volta nisso se a gente não deixar a emoção tomar conta? Uhum. E é por isso que eu falo, comunicação estratégica. E aí, dentro disso, eu uso os 4 pilares. E é imbatível. Quando você desenvolve essa mentalidade, você se posiciona em qualquer lugar.
Total. E esse aspecto de buscar ter aliados na reunião é muito importante. Aliás, isso é sororidade na prática. É uma das melhores contribuições que mulheres podem trazer para outras mulheres. É justamente assim, sacar quando uma ideia dela é apropriada, se ela está recebendo o devido crédito e ajudar a colega a receber o crédito. Porque os homens fazem isso muito naturalmente. Os homens são muito brothers um do outro, né? Muito brothers, eles batem aí nas costas e tal, e chamam, sempre arrumam um apelido pro cara. Já repararam que os apelidos que os homens arrumam sempre é superlativo? É o Carlão, o Marcão, né? É sempre algo que traz importância pro cara, que torna ele grande, né? E eles ajudam uns aos outros, mesmo que seja um momento pontual e acabou a reunião, acabou. Cada um vai tocar a tua vida, mas eles têm essa coisa de se ajudarem e até muitas vezes serem mais leais na competição. E as mulheres, parece que muitas vezes elas têm assim o campo de futebol inteiro para jogar, mas ficam ali se engalfinhando na pequena área, querendo uma dar rasteira na outra para ver quem vai marcar o gol. E isso é um atraso de vida. Completo. Que eu acho que tem a ver com falta do domínio da comunicação estratégica que você traz. Então, vamos trazer um pouco de clareza sobre isso, Letícia. O que acontece quando uma profissional não tem esse caminho que você apresentou? Quando ela não conhece esses 4 pilares, quando ela não está atenta a trabalhar a sua voz, quando ela não está atenta em manejar a sua emoção, e ela entra nessa arena desafiadora do dia a dia das reuniões. O que você vê tudo isso causando na carreira das mulheres? Nossa, eu vejo um atraso gigantesco. Eu até vejo aquelas mulheres que subiram, porque eu tenho hoje grandes líderes que passam comigo, que são C-level, diretoras, mas é um estresse tão grande. Eu vejo mulheres que muitas vezes optaram por não ter filho, para ter mais tempo para se dedicar ao emprego, e hoje nem sempre elas falam, né? Nem sempre elas trazem essa vulnerabilidade, mas eu vejo que tem um arrependimento ali. Eu vejo mulheres que... Assim, são tantas coisas que a gente pode trazer aqui. Então, tem um atraso na carreira, mas tem um atraso na vida também, que acaba acontecendo. E, principalmente, essa mulher está sempre pensando no cis. E se eu tivesse falado assim? Se eu tivesse falado daquele jeito? E o que essa pessoa pode estar pensando de mim? E agora o que eu posso fazer? E agora, será que dá para eu entregar mais ainda para perceberem o meu valor aqui? Então, eu vejo as mulheres, assim, pirando, porque não conseguem ter essa visão mais racional da comunicação e colocar isso em prática. Então... eu vejo um atraso na vida pessoal, na vida profissional, e quando ela consegue desenvolver essa mentalidade, que eu chamo de mente comunicativa, ela consegue ter mais paz. Acho que esse é o principal. Uau, que lindo. Isso que você trouxe me fez lembrar um pouco de conversas que eu tenho com elas. Uma sobre um viés muito comum, que é tão comum que ganhou nome, se chama Prove Novamente. Que é esse ímpeto que as mulheres, na média, têm de quererem provar o seu valor na base do esforço. E é claro que isso leva a um total esgotamento. Que, veja, se eu, como executiva, acredito que quanto mais eu me esforçar, mais reconhecida eu vou ser... eu não durmo. Qual vai ser o limite desse esforço? Então, eu vejo mulheres que realmente não têm tempo livre à noite, que sacrifica o seu tempo de sono, não dorme mesmo, dorme pouco, ou vira à noite, acorda cedo demais para trabalhar, abandona o autocuidado, come mal, dorme mal, não se exercita, não tem tempo para si. E é claro que dá para segurar a onda disso um certo tempo, principalmente quando é uma mulher jovem. Agora, quando a carreira vai avançando e a idade vai avançando, com a maturidade, o estresse ele pega de um nível assim, que é patológico. Eu vejo muito claramente a diferença, por exemplo, do início da minha carreira. Eu fui executiva de banco, trabalhei em marketing de banco, 4 anos junto com a faculdade. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, ia para a faculdade à noite, ainda ia para balada, muitas vezes de sexta a domingo. E tinha pique. Entendeu? Então, isso é uma conversa que, de repente, não faz sentido para a geração Z. Mas para mulheres da geração Y, X, sabe? Mulheres baby boomers, que são 50 a mais, o estresse ele começa a se tornar corrosivo, né? Ele vai acabando com a alegria de viver, ele vai trazendo um mal-estar geral, que tem a ver com essa crença no esforço contínuo. E eu vejo que o que você está trazendo em termos de estratégia de comunicação
é um antídoto para o esforço, porque não é só sobre o que a gente faz, é sobre como a gente demonstra as nossas ideias e realizações, né? Uhum. E como você se vende mais e de uma forma mais tranquila, né? E achei legal isso que você comentou das gerações, porque eu também vejo o seguinte, como essa mulher que muitas vezes chegou numa grande liderança na base do esforço, é aquela mulher que fala assim, não, porque eu dei tudo de mim, eu dei o meu sangue, por isso que eu tô aqui. Ela acaba não querendo que as outras mulheres mais jovens cheguem no mesmo patamar se ela não sente que é o mesmo esforço que ela está depositando. Eu vejo isso acontecendo porque eu tenho clientes de várias faixas etárias. Então a outra fica assim. E aí a geração mais jovem já tá assim, não, eu preciso cuidar da minha qualidade de vida. E a minha chefe quer que eu faça isso, isso e aquilo. Uhum. E às vezes até tem uma maternidade meio escondida nisso, né? Porque às vezes essa chefe não teve filho, aí ela olha pra mais jovem e ela quer passar tudo aquilo que ela passou pra outra e vira um caos. Total, porque são valores muito diferentes, né? Eu posso dizer pela minha geração, que é a X, ela é uma geração de pessoas treinadas para alta performance, resultado, entrega e tal. Tanto que eu acho que esse recorte de mulheres que optaram por não ter filhos para focar em carreira e tal, tem muito dentro dessa geração X. Y, eu percebo as mulheres na faixa dos 30 que tem um questionamento muito grande. Eu atendo muitas mulheres que ainda não são mães, mas que estão em idade reprodutiva e que têm essa inquietação do tipo, o que vai acontecer se eu engravidar? Tipo, minha carreira vai acabar? Porque quando elas olham para cima, elas têm como referencial essas mulheres muito fortes que muitas vezes renunciaram à maternidade, né? Uhum. Ou tiveram filhos, mas não deu aquela atenção, né? Então, esse é um assunto super delicado de começar a entrar aqui, mas o que eu vejo principalmente é que gera uma expectativa dessa mulher em cima dessa outra mulher mais jovem e que acaba virando, no final, uma competição e não essa ajuda de uma mulher com a outra. E aí o que acontece? Essa mulher mais jovem, que tinha essa como inspiração, começa a ter raiva e vice-versa. Então, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante com as mulheres. Depois eu queria até que o pessoal comentasse aqui mesmo, virasse uma discussão esse podcast para a gente poder pensar mais sobre isso. Uhum. E aí, quando eu consigo trazer esse lado mais racional, seja para um lado ou para o outro, e eu consigo fazer essas mulheres se darem mais feedback, ter uma comunicação mais transparente, a gente consegue ter um relacionamento melhor. E aí, de fato, essa mulher consegue inspirar as pessoas. Uhum. E não ficar... Qual que é o nome dessa palavra mesmo? Quando a gente fica jogando a nossa expectativa pro outro. Que nem os pais fazem com a gente, né? Se projetando, né? Se projetando. Então, eu vejo que vários conflitos são sanados quando a gente consegue trabalhar mais essa comunicação, trazer pro lado racional e uma comunicação transparente. Uhum. Que aí entra a CNV, entra um monte de estrutura de comunicação, mas não adianta eu chegar e falar com essa daqui se eu tô com raiva, com aquele tom de voz que a pessoa percebe que você treinou para falar com ela. Claro, que fica fake, né? Fica robótico. Sim. E no final, o que conecta as pessoas no relacionamento é emoção. A verdade. Eu acredito nisso, é a verdade que você traz mesmo. Que interessante que a preparação que você faz em termos de comunicação, ela não é só para um posicionamento individual. Tem a ver também com processos de feedback e comunicação entre as pessoas, o interpessoal? Sim, porque o que acontece? Eu tenho tantas mentorias em grupo quanto as individuais. E no individual aparece de tudo. Aparece uma mulher que quer trabalhar, como que eu falo com a minha chefe? Ou a chefe, no caso, como que eu falo com a minha liderada? Ou como que eu me posiciono nessa reunião? Tem aparecido também, como que eu me posiciono? Eu sou a única mulher no conselho da empresa. E eu quero levar essa ideia que vai contra o que eu vou trazer aqui o que os caras estão falando. Aí é legal, porque assim, é um bom desafio. E eu adoro desafio, então. Gente, esse é um desafio que me mobiliza também. Porque assim, eu fui a única mulher na sala. Olha. Eu fui uma diretora entre 17 engenheiros. Na última cadeira corporativa que eu sentei. Hoje eu estou empreendedora, mais recentemente empresária há 12 anos. Mas eu sentei em várias cadeiras corporativas e a última foi essa, com a única mulher na sala. E eu atendo muitas mulheres que são as únicas na sala, porque atendo muitas indústrias. E indústrias pesadas, indústrias de tecnologia, indústrias automotiva, de energia, enfim, alimentícia. Apesar de que a alimentícia tem um pouco mais de mulher, mas as indústrias que são muito técnicas, que tem muita engenharia por trás, geralmente... São mais homens.
São muito masculinizadas. E aí, muito comum ser a única mulher na sala. E elas trazem muito essa dor. Conta um pouco de como é que você tem percebido essa dor das mulheres que são a única na sala. Primeiro, eu percebo um padrão mais masculinizado, geralmente, na comunicação, na fala, e uma dúvida do quanto ela consegue usar uma comunicação mais feminina. Então, eu falo, não, vamos trazer um tom de voz aqui que não precisa ser um tom de voz tão... Não é firme ou agressivo, é um tom de voz, às vezes, que é mais... Eu vou entrar aqui num outro ponto só para explicar, tá? Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas trans. Então... agora mesmo estou com uma cliente super legal, que é uma líder, já vendeu a empresa, já está em outra, enfim. E ela era um homem, né? Quando ela começou comigo, ela tinha um nome masculino, e agora ela tá uma mulher. Então, a gente trabalhou trazer essa voz e essa comunicação, que era mais masculina, para o feminino, para ela alcançar a passabilidade. Olha, que ela se passar por uma mulher... Tá fazendo essa transição. Não, ela já conquistou. Já Agora fez. a gente tá no inglês, porque o inglês tem uma dicção um pouco mais fechada, o tom de voz fica mais grave e ela ainda não sente que tá 100%. Que Mas incrível. no português, ela, tranquila, foi viajar, falou assim, eu acho incrível que... Assim, uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Mas ela tava na praia, por exemplo, e ela achou que o cara mexeu com ela e falou, nossa, que bonita. Ou seja, ela passou, que é o critério de passabilidade, né? Você passou como mulher tranquilamente. É o que ela busca. Sim. Então, como que a gente traz essa comunicação e essa voz masculina para o feminino? Então, existem vários critérios ali, inclusive do prolongamento das vogais. Você vai perceber que as mulheres e a comunicação mais feminina, a gente prolonga mais as vogais. Geralmente, um homem fala. Vou fazer bem caricato aqui para o pessoal perceber, porque é bem sutil isso. Bom dia, tudo bem? A mulher já fala, bom dia, tudo bem? E existe um tempo a mais nas vogais, para ser uma fala mais feminina. Então, quando a gente consegue trazer o feminino junto com uma liderança forte para uma mulher forte, ela ganha o mundo. Já tem várias pesquisas que mostram o quanto a liderança feminina é o futuro. Porque a gente é mais flexível, a gente tem mais empatia, a gente sabe lidar melhor com as pessoas. Então, na hora que a gente parar de espelhar o comportamento e a comunicação dos homens, a gente vai comandar o mundo. Não é verdade? Vai dar polêmica esse podcast. Total. Você sabe que, assim, hoje eu acordei um pouco ansiosa, porque eu passei a manhã me preparando para uma palestra que eu vou dar amanhã, e vai ser uma palestra para 400 executivas numa grande seguradora e é presencial. Então, um momento também de sair daquela zona de conforto do online, porque eu atravessei a pandemia dando muita palestra online, e amanhã eu vou estar no palco, lá no tete-a-tete. E o fechamento dessa fala tem justamente a ver com esse aspecto de como é importante que nós, mulheres, a gente possa se apropriar do nosso diferencial. Porque nós temos exatamente o que o mundo precisa hoje, que é esse olhar sistêmico, a facilidade de lidar com demandas conflitantes e buscar colaboração, na média, disponibilidade para as pessoas, esse feeling de entender a melhor forma de fazer alguma coisa, de ter a intuição aflorada. A gente acaba sendo mais multitarefa também. Sim, nós Totalmente. mulheres nós somos muito flexíveis, a gente consegue essa versatilidade de tocar coisas simultaneamente. Somos boas em gestão de processos, somos boas em gestão de pessoas, somos boas em planejamento. Mas o que eu percebo que atrapalha muito, Letícia, atrapalha demais as mulheres tentarem suprimir a sua própria natureza para seguir um modelo pré-estabelecido, que muitas vezes é um modelo inspirado no comando e controle das tropas, porque foi assim que a grande corporação foi criada, inspirada no modelo militar. E esse modelo masculino tóxico de comando e controle que a gente tenta desconstruir hoje, ele ainda é seguido por muitas mulheres na tentativa de serem aceitas, e elas acabam se destruindo emocionalmente e destruindo até os seus hormônios, sabe? De tanto estresse para tentar se encaixar numa coisa de ser dura e às vezes até mudando a sua própria aparência. Então eu acredito assim que a gente precisa realmente trabalhar a comunicação. Por isso que eu estava contando um pouco sobre a minha formação de base, que eu acho que foi algo que me ajudou muito, apesar de hoje eu estar numa atividade que não é diretamente ligada
a capacitação da comunicação, mas a carreira e a liderança de uma forma mais ampla. Mas acho que a comunicação como base, ela leva a gente longe. E a maioria das pessoas não tem a comunicação como base. Então, ao mesmo tempo, nunca é tarde para buscar isso, porque a comunicação é uma competência que pode ser desenvolvida, né? E sabe o que eu tenho curiosidade de saber? De histórias, assim, de clientes suas que conseguiram fazer mudanças bem positivas de carreira ou, de repente, até na vida pessoal, depois que elas melhoraram a comunicação. Acontece isso? Com certeza, eu digo que o que eu mais gosto é de colecionar histórias inspiradoras. E que hoje eu não busco clientes, eu busco histórias. Qual história eu vou contar sobre você, ou sobre você que está me ouvindo depois que a gente trabalhar a comunicação? Então, eu tenho desde empreendedoras, ou... Vou começar assim, pensando até na idade. Já tenho desde uma médica que me procurou, que quando ia se comunicar, ela gaguejava de tanta insegurança. E a gente sabe que a medicina tem uma hierarquia muito grande, né? Sim. Então, ela ia se comunicar, ela gaguejava, ela ficava insegura, porque ela se sentia menor. Quantas vezes a gente não se sente menor onde a gente está? E ela já tinha passado por vários processos e ela ainda não conseguia ter a firmeza para falar. Então, só dela começar, só entre aspas, né? Só dela começar a ter mais firmeza na voz, na forma de falar, se expressar melhor, ela conseguiu abrir o próprio consultório. Antes ela trabalhava para os outros. E aí, naquele esquema de porcentagem, que, né, não é tão bom. E hoje ela tá super bem, porque ela também começou a mostrar o trabalho dela no Instagram, nas mídias sociais. Então, esse é um exemplo super legal, porque eu tenho antes e depois dela. Nossa, muda da água pro vinho, né? Imagina, uma pessoa que trabalhava, de repente, num hospital, numa clínica, só como executora, e aí ela passa a se comunicar de uma forma diferente e ela se torna uma empreendedora. E é uma autonomia muito grande de vida, né, para um profissional de saúde, para todos os profissionais, mas assim, conheço bem a realidade dos profissionais de saúde. Se tornar uma empreendedora da própria clínica é uma coisa muito grandiosa na vida de uma profissional. E ter as pessoas procurando ela, o nome dela, o nome da clínica dela. É tão, assim... Eu adoro ver o perfil dela. A cada vídeo eu vou curtindo. E eu tenho vários clientes que seguiram por esse caminho, né? De começar a gravar vídeo, se colocar, que é o meu último pilar da mentoria. Se prepare e tenha coragem. Porque quem não é visto não é lembrado. Mas quem não é ouvido também não é. Então, quanto mais a gente fala, se posiciona, mais as pessoas nos enxergam e mais a gente tem resultado. Então, tem vários exemplos como ela... Mas também tem exemplos de executivas que estavam ali há muito tempo como analista ou como coordenadora, queriam subir para um cargo de liderança, mas não conseguia sair da execução. Quando começou a se posicionar mais, com mais firmeza, entendendo essa parte mais racional da comunicação e comunicando isso, principalmente entendendo quem que é seu interlocutor, é uma pessoa mais condutora, aí você gera conexão com a pessoa que está acima. Quem você vai decidir subir, por exemplo? Uma pessoa que você tem mais conexão ou que tem menos? Então, ela conseguiu subir de cargo. Uau! Isso é tão fundamental. Eu costumo chamar esse aspecto de ser intencional no que faz o poder da intencionalidade. Tem um workshop que eu realizo sobre isso. Que, assim, é o contrário do deixar a vida me levar. Não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam. A gente realmente precisa formular os objetivos e ir lá e comunicar isso. A questão é que existe a forma certa de comunicar, que é isso que você traz. Como você cria conexão com o seu interlocutor, o tom de voz que você usa, vai fazer toda a diferença nesse momento. Né? E tudo bem que venha um medinho junto, né? Porque eu penso assim, que as coisas importantes da nossa vida, elas sempre estão fora da nossa zona de conforto. A gente precisa expandir a nossa caixa, que é a nossa zona de conforto. O suficiente para a gente poder alcançar coisas novas, porque se a gente busca fazer só coisas confortáveis, a gente vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas, as coisas que a gente está acostumadas, né? Então, esse aspecto que você traz de trazer a coragem é fundamental. Precisa usar coragem, precisa acreditar que esse medo vai se diluir no caminho, né? Com as técnicas, com as assessorias apropriadas. E Letícia, e na vida pessoal? Qual é a tua visão, assim, da importância da comunicação na vida pessoal? Porque eu vejo também algumas mulheres que estão tão identificadas com a sua carreira executiva que elas chegam em casa cobrando o desempenho da família, sabe? E a coisa fica tensa. E Meu marido não está entregando, o filho não fez a lição. Meu filho não está tirando as notas que deveria tirar. Nossa, gente. E viram a capataz, né? E isso tem a ver com autopercepção, mas tem a ver com comunicação também. Sim. Penso, né?
Porque da mesma forma como você trata, às vezes, o seu time, você trata a sua família, que é o seu time ali também. Então, às vezes, você é vista como uma megera. É que eu já tive clientes que me falam isso, eu sou vista como megera, eu sou vista... Tem uma cliente que me fala assim, eu descobri que meu apelido era tratora. E às vezes você também está sendo percebida como tratora em casa e você não está percebendo isso. E aí o que acontece? O seu time em casa também não vai entregar o resultado que você está buscando neles. Porque você não está conseguindo inspirar, engajar. Então essa mudança, primeiro eu vejo que acontece no trabalho, que é mais fácil, por incrível que pareça. A gente sempre melhora o trabalho primeiro e depois vai para a vida pessoal. Acho que é o mais difícil ali. Porque o pessoal é quando você para de pensar, né? Você vai lá e deixa a emoção fluir, aí você fala da forma agressiva mesmo, aí você fala o que tá pensando, porque a sua família não vai sair dali, né? Não vai pedir uma demissão. Então, eu vejo que é mais difícil você mudar na vida pessoal do que na profissional ainda, mas que é um caminho. Depois que essa mulher, ela desenvolve essa comunicação e tem mais resultado no profissional, ela começa a me trazer essa demanda do pessoal. Ou ela começa a falar assim, olha que interessante, ao invés de eu falar pro meu filho que é a obrigação dele tirar 10, eu comecei a falar assim, nossa, sabe que a mamãe já passou por isso? Tinha uma matéria que era muito difícil para mim, por mais que eu estudasse, era tão difícil que eu não queria nem fazer a lição. Então, existem técnicas para fazer as pessoas se conectarem com você. E uma delas é contar histórias. Quando eu falo isso e eu mostro a minha vulnerabilidade, quando eu falo isso com um tom de voz mais suave, a pessoa se conecta comigo. Então, eu sei que eu estou respondendo a pergunta, já colocando outras técnicas junto, mas só para... Acho que é melhor eu trazer histórias aqui. Conexão é tudo, né? É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando assim que conexão é tudo. E você se inspira por leituras? Assim, tem algum livro que para você foi um livro de cabeceira, assim, que você sempre volta, ou que você, sei lá, por mais que você não volte a ler, que você tem como referência de algo que foi muito importante para você? Acho que de livro, assim, existe um do Robert Niachik, só que é novo, que eu adoro, mas não que é um livro de cabeceira. Eu nunca tive isso, de ter um livro. Eu acho que eu fico muito pensando na comunicação dos meus clientes mesmo. Agora que você acabou de fazer outra pergunta, eu lembrei da anterior, de uma cliente que conseguiu... Ela chegou para mim e ela disse assim, Letícia, eu já sou muito bem sucedida no que eu faço. Hoje, o principal problema da minha comunicação é porque eu estou numa situação em que... Assim, abrindo um pouco mais de detalhes do caso, né? O meu marido tá para se separar. O meu filho tá querendo ir morar com ele. E eu vejo que a única coisa que eu fiz da minha vida é ser bem-sucedida no meu trabalho. Eu tenho um marido que vai embora, eu tenho um filho que vai embora junto com ele. E eu não tenho a menor perspectiva de me aposentar algum dia, porque com quem que eu vou ficar? Assim, aquilo me tocou de uma forma... E eu falei, vamos começar a olhar para isso? Eu sei que parece mais algo de terapia, mas eu falei, vamos começar a ver como que tá essa comunicação. Vamos tentar olhar, voltar essa comunicação com ele. E eles estão nesse processo agora de tentar de novo. Não vou dizer que deu certo, mas estão nesse processo. Sim, mas tem possibilidade, né? Sim. Tem possibilidade. Que maravilha. E você vê que forte isso, porque é aquela mulher que você olha e fala, uau, fantástica. Olha onde ela tá, olha o que ela faz, olha quanto ela ganha. Mas não dá pra gente ter a mesma comunicação, às vezes, de um jeito em casa, né? A gente tem que gerar essa conexão também. Claro, claro. A nossa comunicação ela precisa estar sempre contextualizada com quem a gente está falando e aonde, né? E esse que é o problema dessa falta de autopercepção. Muitas pessoas no estresse do dia a dia acabam transferindo, não só mulheres, homens também. Aliás, Sim. Isso é muito masculino. De transferir esse modus operandi do trabalho para casa. E aí que começa a desconexão com as pessoas que a gente ama. Quando a gente vai ver, passou muito tempo e, de repente, muita mágoa aí foi gerada, até a possibilidade de gerar rompimentos, né? Tem muitos casais se separando nesse momento, mais do que nunca. As taxas de divórcio, elas estão lá em cima. A gente precisa sempre ter esse cuidado especial com as pessoas que a gente gosta e, penso eu, entender que a carreira é uma parte muito importante da vida, mas que a carreira não é a vida. A carreira é uma parte da vida. Existem vários outros aspectos que constroem a nossa felicidade e que dão sustentação também para a nossa prosperidade.
Com a nossa certeza. saúde de uma forma integral, tanto do ponto de vista mental, emocional, quanto física. O aspecto financeiro vem junto com carreira, mas se a gente não tiver também com a nossa saúde legal, a gente não sustenta. Tem a nossa espiritualidade, as amizades, o relacionamento romântico, afetivo, a família. São muitos aspectos que formam a nossa vida mais completa. E eu acho que a Uhum, comunicação ela é o combustível para tudo isso, né? com certeza. E eu acabei lembrando de mais uma coisa, vou lembrando Que delícia! Conta aqui pra gente. eu estava recentemente agora em Portugal, onde eu fui dar palestra, treinamento, e eu vi que, assim, pode ser também de gerações. Tô trazendo um assunto novo, na verdade, aqui, que eu percebi que tem muita essa questão da mágoa. Uhum. Vi muito em Portugal isso, quando você falou da mágoa. As pessoas muito magoadas umas com as outras. E eu vi que isso faz com que o país como um todo cresça menos. Porque eu escutei muita gente Muito reclamando. interessante isso. Mas é que eu ouvi muitos portugueses reclamando da economia do país, que realmente tá assim, tá bem complicado lá. Eu tenho família em Portugal, mas ao mesmo tempo eu vi pessoas que têm muita mágoa uma das outras, aí elas deixam de falar, deixam de se comunicar. Tem uma comunicação às vezes que é meio termo, não é completa. Então, eu tô querendo chegar no assim, a comunicação faz com que a gente cresça menos, as pessoas ao nosso redor cresçam menos também, e que a gente viva mais infeliz. Gente, eu acho que isso é muito relevante. Eu fico assim com hoje um aprendizado que eu levo comigo e eu não tinha parado para pensar nisso de uma forma tão objetiva. É que a comunicação ela é uma parte essencial da nossa felicidade. E eu não sei se você sabe, eu fiz mestrado em ciência da felicidade. E esse é um assunto que eu sou apaixonada e que eu me interesso muito em trazer para as pessoas. Como que a gente pode alcançar uma felicidade mais autêntica e duradoura, que não tem a ver com psicologia positiva, não tem a ver só com ficar estimulando hormônios né, e neurotransmissores, mas sim a gente criar as condições de base para ser mais feliz. E o que eu Uhum, aprendo muito com a tua participação, Letícia, que é assim tão valiosa, para mim, acho que para todas que nos acompanham, é que a comunicação ela não é só uma estratégia de construção de carreira, ela é um elemento muito importante para os nossos relacionamentos, para a nossa felicidade e para a nossa saúde, porque quando a gente se comunica melhor, a gente gasta menos energia, a gente se uhum, desgasta menos, a gente faz menos esforço e, como você diz, a gente tem mais paz dentro de si. Então, eu acho que tem tudo a uhum. ver, sim, em a gente investir nos relacionamentos para evitar esses rompimentos e essas retaliações, né? E por falar nisso, eu tenho acompanhado o teu movimento nas redes e estou super feliz aí de ver teu movimento internacional. Vi que você esteve em Portugal. Um passarinho me contou que você tem outros planos aí para a Europa, que você está com mentoria começando agora em abril. Depois tem segunda turma, uma turma seguinte em maio e depois parece que você vai viajar. Você quer contar disso pra gente? Pois é, eu aplico o que eu ensino, então eu tô sempre crescendo. Não tem um mês que eu não esteja com mais projetos ou crescendo. Tô até naquela fase que eu também ensino para as minhas clientes, né? Para onde você quer ir? Você vai perceber que você está sendo bem-sucedida quando você começar a dizer mais nãos do que sims, né? Verdade. Então, eu tô com as mentorias, seja mentoria em grupo ou mentoria individual. Tô com essa turma agora e uma próxima turma para começar em maio. São 8 encontros onde eu aplico toda essa metodologia, voz, conexão, objetivo e coragem, de forma totalmente prática. Então, eu não sou muito conteudista, de ficar ensinando o que é para a pessoa. Eu sou muito mais de vai lá e faz e sente o resultado. Então, Uhum. em 1 minuto, você consegue perceber como a sua voz fica mais poderosa. Uau. Isso é tão legal porque eu vejo as pessoas se sentindo mais poderosas também. Então, imagina isso em 8 semanas. E também tem as mentorias individuais. O que eu pretendo para o segundo semestre, que eu tô com planos aí de ir para fora também, vai chegar uma hora que já está chegando que eu não consigo dar todas as mentorias. Então, já tenho pessoas que estão ali me ajudando e talvez elas vão começar a assumir um pouco mais desses encontros aplicando a minha metodologia. Então, sem querer parecer metida aqui, mas venha o quanto antes trabalhar. Aproveita enquanto a Letícia pode ser sua mentora. Vamos então contar para elas como te encontrar, Letícia. Conta para nós assim quais são seus canais preferenciais, como que a gente pode acompanhar teu conteúdo.
Sim. O principal é pelo próprio Instagram, porque eu faço lives ali. Inclusive, fiz uma ontem com a Monja Coen, que também é minha mentorada. Então, Letícia Pacheco Voz. E lá você encontra todos os outros. Tem o meu LinkedIn, o site. Você pode encontrar os meus contatos também. E pode marcar uma conversa comigo também. Acho que a gente podia abrir isso aqui, né? Que eu fiquei pensando qual presente a gente pode dar para quem participar e assistir. Vocês vão ganhar presente, olha só que maravilha. De repente, o pessoal pode escrever lá no meu direct: olha, acabei de assistir, fez muito sentido para mim nesse ponto e gostaria de marcar uma conversa com você. Que legal. E a gente vai combinando isso. Já Acabei de ter ideia. Já ganharam uma conversa com a Letícia. Agora, acho que preciso aproveitar, porque imagino que isso não vai durar para sempre, né? Que vai ter ali... É verdade, esqueço que o podcast fica para sempre. Eu acho que precisa ter um número ilimitado, senão daqui 5 anos vão... Letícia, eu tô querendo ter uma conversa com você. Vamos colocar para esse ano, então, né? 2023. Legal, aproveitem. Letícia, vamos nos despedindo por aqui. Foi, assim, maravilhoso conversar com você. Eu lembrei muito da minha trajetória também. Resgatei meu bichinho comunicador. Tive uma reflexão super poderosa a respeito da comunicação para a nossa felicidade, para a construção da nossa carreira. E acho que todas que nos acompanham, todas e todos, né? Porque tem homens aí super elogiando o Women Flow. A gente gosta muito de ter os homens perto, como apoiadores aí do protagonismo feminino. Nós precisamos muito de vocês. E muito bacana ter você aqui. Essa visão de comunicação é fundamental. Fica aberto aí para as tuas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Foi um papo super gostoso. Espero que o pessoal tenha gostado também. Interaja com a gente ali pelos comentários. Compartilha para que esse conhecimento chegue cada vez a mais pessoas, porque eu realmente acredito e eu vivo isso, o quanto o poder de uma boa comunicação, a comunicação estratégica, né? Eu digo que eu sou uma estrategista em comunicação oral, faz com que a gente tenha mais portas abertas, evolua na nossa vida profissional e pessoal. Então, agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer enorme estar aqui com você. É isso aí, então curta, comente e compartilhe. E eu vejo você no próximo episódio. Muito obrigada pela tua participação e até a próxima oportunidade.